Colocando aqui de uma forma mais qualificada, meu nome civil, ou um nome que a gente vulgarmente chama dentro do movimento de nome de escravo, seria Edson Augusto Nogueira. Então, depois ainda, se possível, vamos trabalhar com essa nomenclatura. Mas recebi, a partir da construção do nosso povo, né, uma nomenclatura chamada Tata Ganga de Lê. Né? Ganga de Lê é uma divindade do povo Banto, né, e que responde a um ciclo de lutas e de um período muito distante dentro do território dos povos Bantos. Falar nesse sentido é também dizer de que eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre. Né? Hoje estou na condição de coordenador nacional de articulação política do FANSAM Pótima, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar Nutricional dos Povos Tradicionais de Mata Africana. E, então, neste cenário, a nossa expectativa aqui é contribuir, então, como disse a nossa coordenadora geral, para o processo de um projeto, de um sistema que nós estamos produzindo, que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento Sustentável, e com ele podemos aqui fazer uma série de analogias sobre isso. Mas eu acredito que para chegarmos à discussão do projeto, processo em especial, é preciso trazer aqui algumas questões que qualificam esse debate. Tá? E de uma forma ou de outra, eu vou aqui inserindo um pouco da minha questão pessoal, profissional, e assim consecutivamente. Essa é uma expectativa de dialogarmos aqui. No primeiro momento, foi me perguntado sobre a questão do sistema. Nós, enquanto FANSAM Pótima, eu acredito que as outras edições foram e trouxeram, né, a própria existência do FANSAM Pótima. Então, não vou me dedicar muito a ele, mas eu vou dizer de que a nossa tarefa dentro da nossa organização não é uma figura pública, né, não é um processo cotidiano e nos coloca no dia a dia. Pelo contrário, nossa tarefa é os bastidores, a construção não só do sistema, da própria manutenção e a organização e a expansão do FANSAM Pótima em solo no território brasileiro, e estamos numa outra expectativa também de outras ações que possam chegar até o território africano, levando em consideração um outro projeto que está sendo efetuado, que é chamado Conexão Atlântico Tradicional e o Complexo dos Povos Tradicionais de Mata Africana em solo brasileiro. Então, essas duas matrizes de projeto, acredito que a gente possa dialogar aqui nesse momento. Colocado isso, repito novamente, não sou muito neste cenário que estou fazendo aqui, como é uma reunião, uma roda de conversa, um pouco mais à vontade de me colocar. Com um contexto objetivo nesse momento, é entender e dar ciência e consolidarmos mais uma vez o marco conceitual de povos tradicionais de Mata. Isso tem a ver, lógico, com as nossas lutas. E aí, sim, eu sou uma pessoa oriunda do movimento negro, desde o período estudante até nas minhas atividades profissionais, em vários aspectos. Né, a gente veio construindo essa militância e esse processo de enxergar, de que da década de 80 para cá, nós construímos uma base de fazermos uma transição e um diálogo sobre aquilo que os nossos antepassados nos deixaram aí no século XX, no século XIX, que foi a consolidação da nomenclatura de religião dentro desse universo, né? Levando em consideração de que você tem relatos, né, hoje
hoje instituições com mais de 300 anos, vivas no dia a dia, e naquele período essas organizações e esses espaços tinham uma outra lógica de convívio social e uma resistência diferenciada para aquele ambiente, né? Se levarmos em consideração o que era 300 anos atrás, todos os ambientes que nós estamos falando agora como cidades. Então, olhando para isso, olhando para essa configura, temos muito nítido que foi o crescimento da cidade, foi a expansão territorial, né, e a desterritorialização cotidiana do nosso povo, né, ou por processos do Holocausto da escravidão, ou por um processo após o processo da abolição da escravatura, mas a expansão e o processo de eliminação da presença, né, desses atores oriundos desse ambiente que foi o Holocausto da escravidão, nós entendemos de que esses fatores, né, foram para cada período um contexto de adaptação, né? Tivemos que fazer diálogos e pactos e processos, né, conjuntos com aquele período para que a gente pudesse ter um nível de sobrevivência no dia de hoje. Então, trazendo essa leitura, na minha opinião, do processo de uma organização que tinha lá 300 anos, eu vou pegar organizações que possam, instâncias, né, que se chamavam de roça, né, de outras nomenclaturas, e que hoje, na atualidade, nós chamamos de unidades territoriais tradicionais de matriz africana, né? Como temos outras unidades territoriais tradicionais dos nossos parentes, que sejam dos povos originários ou de outros povos constituídos. Mas especialmente nessas unidades territoriais dos povos tradicionais de matriz africana, né, que seja no solo do Rio Grande do Sul, ou que seja em solo da Bahia ou de qualquer outro local, nós entendemos de que essas unidades territoriais abrigam, qualificam e constituem a resistência como um grande sítio arqueológico, né, dos povos tradicionais de matriz africana vivos. Então, do ponto de vista de que você tem uma vida cotidiana nesses ambientes, ou de uma forma que a desterritorialização retirou consideravelmente dos territórios, mas a manutenção biomítica continua sendo viva e permanente. Nesta linha do raciocínio e com esse texto, chegando então, como eu disse antes, do século XX, 19 e 20, a compreensão de manutenção de sobrevivência levou os nossos antepassados a conduzir esse cenário como um contexto religioso, que fosse mais palatável, mais organizativo e mais ainda dentro do ambiente controlado, né, pelo processo judaico-cristão, que ainda, na minha opinião, um país colonial que é o nosso, se mantém vivo. E neste cenário, e em especial, essa pactuação traduz, então, o conceito de religião como uma ação positiva para os nossos espaços e para as nossas ações. E que até um determinado momento foi feita uma luta cotidiana neste sentido, para que a gente pudesse manter, né, a qualidade e a possibilidade da nossa existência. Só que esses pactos, na nossa opinião, para aquele período, ela tem uma determinada ação política para aquele foco. E que cada vez que os nossos algozes daquele momento não tinham mais ferramenta de nos agredir por uma série de elementos que foram construídos, nos outros períodos começaram a fazer novas formalizações para isso acontecer. Estou colocando isso porque a gente tem aí um hiato, na nossa opinião, de tempo que determina isso. O primeiro hiato significa até 1988, né, quando se constitui a nova Constituição vigente do país de hoje, e coloca que o Estado brasileiro, então, ele tem um livre direito de culto, então, poderia construir de que a base da sustentação, mesmo que a gente chame de religião,
mas ainda o Estado estava naquele período chamando de culto religioso, né, ou seitas, ou uma série de elementos que constituíam um processo, talvez, de uma valia diminutiva do nosso cenário. Então, essa compreensão de seita, na minha opinião, ela também se baseia no ambiente de discriminação que todos nós tivemos ao longo do tempo, e eu acho que isso são formas de conceitos que vêm se construindo, né, a partir dos vencedores. Né? E nós, como atores a partir dos vencidos, precisávamos e estamos trabalhando muito para reverter muito desses conceitos e criarmos algumas ferramentas que possam dialogar com o século XXI, aonde nós estamos, levando em consideração as mudanças, e, na minha opinião, as mudanças de acordo que tínhamos naquela época e que precisamos ter hoje uma forma diferenciada. Eu trato isso como uma visão muito simplória, aqui, se vocês permitem, de fazer um diálogo simples. É como se nós estivéssemos andando num determinado carro, né? Podia ser aí qualquer carro que a gente possa imaginar, mas um Volkswagen, seja, né? E em um determinado espaço-tempo fura o pneu, né? E esse furar o pneu determina de que eu vou encostar o carro, vou abrir o porta-mala, vou buscar um step, vou buscar uma chave de roda, né? Alguma coisa que levante o carro, hoje se chamado de macaco. Não tenho nem ideia por que tem essa nomenclatura, mas então vamos avançar aqui. Então, com essas três possibilidades de ferramentas, eu vou lá, troco o pneu do carro e tenho condições de voltar a fazer o meu deslocamento. Isso, para mim, é o século XIX e XX. Só que nós estamos no pleno século XXI. E que ocorre a mesma coisa do mesmo cenário. Só que o pneu que nós temos que trocar não é mais de um Volkswagen, não é mais de um carro, tal, mas é de um trator. Né? O século XXI se tornou um trator. Só que as mesmas chaves de roda que eu usava do século XX e do século XIX, eu estou utilizando para o século XXI. Isso significa que é impossível trocar essa roda, né? É impossível querer fazer esse processo se eu não fizer novas ferramentas para pensar os novos desafios desse momento. Isso não estou aqui descaracterizando o veículo de locomoção, não estou descaracterizando a potencial, para que ele serve, para que ele não serve. Só estou dizendo que as ferramentas elas não estão mais adequadas. Então nós estamos querendo mudar, são as ferramentas, não as nossas tradições, não os nossos conhecimentos, e assim consecutivamente. E isto serve aí numa linha de raciocínio, por exemplo, o afastamento do nosso povo, por exemplo, das discussões do avanço de qualquer cidade. As pessoas dizem que a cidade cresceu, sim, mas ela teve planos diretores, ela teve código de postura, ela teve várias ferramentas estruturantes e estruturadas que passa pelo processo legislativo ou pelo executivo ou por outra situação, e que o nosso povo sempre ficou à margem desse processo. Então, nós fomos sempre retirados do contexto por elementos muito simples. E eu vou pegar aqui um elemento que para mim é fundamental também, dizer de que temos culturas trazidas, oriundas do Holocausto da escravidão pelos nossos antepassados, por eles entenderem que naquele período era preciso fazer essa analogia. Mas hoje ela nos traz grandes problemas. No passado, era dito para todos nós de que três fatores não eram possíveis ser discutidos nem participar, que era discutir religião, discutir política e discutir futebol. Então, esses patamares eram patamares que não tinham condições operacionais da gente poder discutir isso. Eu me lembro que os meus avós, e vários também falavam muito sobre esse cenário, e muitas vezes, então, nós estamos colocados com essa dificuldade de pensarmos novas ferramentas. Isso está atrelado de uma forma muito simples, na minha opinião,
de um outro que tinha aí sim no ambiente da escravidão, que se dizia de que leite com manga não se fazia mal, ou leite com melancia, e assim consecutivamente. Isso tem a ver, estava vinculado com o universo já da insegurança alimentar que os nossos estavam, e principalmente no lucro exacerbado dos donos daquele ambiente onde que as nossas mães, por nos cuidar ou por cuidar dos nossos antepassados, diziam: não come porque faz mal. Não era porque aquilo fazia mal, mas sim a palavra dela dizia de que ele não ia ultrapassar o limite e, por consequência disso, não ia sofrer as sanções e as agruras do processo da escravidão. Então, estou colocando aqui vários fatores para sedimentar o que nós estamos querendo construir desses dois universos, né? O ambiente do século XIX e XX para o ambiente do século XXI, onde nós nos encontramos. E, nesse sentido, entendemos de que, passando por tudo isso e ainda tendo reflexo desses processos, entendendo que o século de hoje ele é muito mais veloz, com muito mais dificuldades que a gente possa imaginar. Se a gente imaginar também, né, o que nós passamos na década de 80, de 90, e estamos agora em 2021 com uma outra percepção também desse próprio momento. Mas o que eu quero repetir é de que deste momento até o século passado, ainda a academia, ou quem tem uma visão um pouco mais sensível, um pouco mais aprofundada sobre as nossas discussões, ainda nos enxergam, nos colocam e nos permitem a colocar um ambiente descompassado às nossas questões. Então, Valéria, assim, uma forma muito simples, rápida, que vem na tua cabeça, mas sim, tem que ser da tua espontaneidade, tá bom? Quando eu digo assim, Santa Catarina, o que vem na tua cabeça? Me vem na cabeça praia. Férias. Praia. Férias. Praia, férias. Perfeito. Mas eu só queria trazer um elemento, se você me permite. A praia e as férias está dentro de que ambiente territorial? Não, numa cidade, né? No litoral. Cidade. Litoral. Então, Santa Catarina para ti, também só quero que vamos reconhecer que é uma santa, correto? Ah, sim. O senhor está falando da santa. Ah, pois é. Não, eu não estou, pelo contrário, eu não estou falando da santa, eu só estou aqui extraindo da nossa conversa aquilo que você colocou. Então, praia, cidade e férias, beleza? E eu só complementei com muita rapidez de que é uma santa, só, tá bom? Sim, o nome é uma santa. Ótimo. Então, vamos pegar um outro elemento agora para fazer esse mesmo cenário, assim, com muita rapidez, com muita qualidade, com essa espontaneidade que você fala. Quando eu falo a palavra Oxum, o que vem na sua cabeça? Ah, não vale porque eu sei, eu sou de Oxum. Eu sou de Oxum. Você é de Oxum. Eu sou de Oxum e de Obá. Mas sim, mas houve um tempo que quando eu ouvia essa palavra, eu não sabia direito a que se referia, mas tinha uma conotação negativa. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou, ele queria falar Anjin-san, que era um personagem de um livro, e eu entendi Ian-san. E ele disse, não, credo, isso não. Então, assim, isso para mim, assim, eu me lembro desde, né, de quando eu era pequena, porque quando eu comecei a estudar, né, e entrar nos terreiros, e enfim, né, e tenho uma mãe e tudo, eu pensei, puxa vida, ele não sabia de nada, e eu não sabia de nada também, né, então, assim, foi uma... Essas são ideias que vão sendo desconstruídas à medida que tu entra na riqueza da cultura, né? Mas senão você tem, sim, é um termo que para alguns, né, remete a, sei lá, batuque, alguma coisa assim que para eles não é bom, né? Perfeito. Então, olhando para isso que você mesmo colocou, eu quero só colocar um ambiente, né,
para poder falar um pouco desses cenários que nós estamos colocando aqui, do que precisa de novas ferramentas. Primeiro, porque Santa Catarina, como você disse, ela tem praias lindas, né? É uma cidade, Florianópolis, tem várias cidades no meio, né? É um estado sulista de uma forma bem objetiva e ele tem características muito concretas, muito executadas ali. E o nome é Santa Catarina, que é o nome de uma santa católica, né? E ele é o nome de um estado da federação do país chamado Brasil, correto? Uhum. Maravilha. Então, agora nós vamos falar de Oxum, né? Como você disse, você é filha de Oxum, acho que todo o povo iorubá, né? Se a Cota Mulangi fosse iorubana, diria de que ela é filha de Oxum, mas deve ter outras pessoas na sala e nesse sentido. E traz riqueza e, como você disse, está na cabeça dos nossos mais velhos, eles muitas vezes têm uma visão fragmentada sobre esse cenário, mas eu também queria dizer de que Oxum também né, um nome de um estado da federação do país chamado Nigéria. Então, quando alguém chega na África, qualquer continente ali no território, e pergunta, olha, eu quero ir para Oxum. Aí as pessoas vão dizer, olha, aqui tem um aeroporto, né, aqui pode ter uma visão portuária, tem algum ônibus que vai até lá, se vocês me permitirem, não, olha, né, porque isso é uma compreensão muito concreta, né? Uhum. O State é um estado da federação do país chamado Nigéria e que é do povo Banto, do povo Yorubá, do povo Yorubá. Então, esta é a nossa descompasso, entende? Quer dizer, nós estamos falando aqui de ferramentas e possibilidades, mas que a gente precisa localizar isso neste século e nesse tempo. Sim. Então, Oxum hoje, tendo mais de 200 e poucas cidades dentro dela, né? Oxum hoje tendo governos, né? Uma série de atributos da diplomacia ou do conceito executivo, legislativo, judiciário, né? Ele compõe um conjunto de situações que determinam de que, como Santa Catarina é uma santa e tem devotos e tem uma série de coisas, tem pessoas que moram em Oxum, ou que são devotos a Oxum, ou que sejam, né? Mas eles conseguem interagir com esse ambiente. Ninguém vai para Santa Catarina porque é a Santa Catarina, né? Porque ela já passou por esse limite. Então, essa compreensão é necessária para que a gente possa aqui fazer esse equilíbrio fundamental de que nós estamos construindo. Um outro elemento que eu acho que é fundamental para poder agregar valor a isso, né? Com esse conteúdo que a gente fica com muita dificuldade hoje, quando existe várias pesquisas, vários processos, né, que sejam na área de doutorado, de mestrados ou de várias situações, pessoas que conseguem ir até o continente africano, voltam, escrevem suas teses, mas não conseguem fazer, na minha opinião, uma coisa muito simples, muito objetiva, e que qualquer criança do ensino fundamental ou do ensino médio gostaria de ouvir, né, de um professor de história, de um professor da sua orientação, aonde que isso constrói autoestima, valoração, né, uma série de perspectivas, né, de destruição desses valores que hoje se encontram. E eu não quero tirar a característica do que é Oxum, porque nós estamos agregando. Se até o século XX, os nossos antepassados conseguiram trazer Oxum e conseguiram trazer, nós no século XXI, ou para frente dele, ou pedindo isso como um processo de reparações, é preciso que a nova formatação educacional desse país leve em conhecimento o ambiente simples que os países existentes no continente africano e as seus dobramentos, lógico, né? Então, com isto e associado a isso, que nós estamos hoje consolidando, que nós estamos falando de povos, né? Povos tradicionais de matriz africana. Eu sou do povo Banto, né? Por consequência disso, eu tenho uma origem
eu acredito que metade da África até a África do Sul, né? Por um parâmetro da língua, e o banto não é que seja uma nomenclatura usual a partir dos vencidos, mas também foi uma nomenclatura e uma forma de que os vencedores conseguiram utilizar para fazer um comentário ou dialogar sobre aquele ambiente que eles também construíram como conflito, antes um conceito de pré-colonização ou pós-colonização, em cima da ocupação que a África teve com esse redesenho colonial que ela tem hoje. Uhum. Né? Mas isso significa que no século XVI, a quantidade de atores que vieram na condição de escravizados para esse cenário, no século XVII, a continuidade do povo banto e a continuidade aí inserida do povo Fon B e assim consecutivamente, ou que a gente quer usar, que possam se adaptar. E no século XVIII, a continuidade do povo banto, a continuidade do povo Jeje e a vinda do povo Yorubá. Esses são a matriz, na nossa opinião, do conjunto de mais de 5 milhões de pessoas que vieram nessa condição de escravizados. Isso, para mim, dá base para a gente poder discutir essa questão que o Sindesul, que eu fui convidado aqui, para mim não fugir do meu foco. Né? Uhum. Mas eu gostaria muito de dizer isso, porque isso, para mim, é o pilar dessa mudança das ferramentas que nós estamos falando. Né? Então, o senhor não acha, Tata Edson, que esse desconhecimento profundo que nós temos, né, sobre a cultura afro-brasileira e africana, né, sobre esses países, né, que constituem a origem, né, dos negros que habitam hoje aqui no país, o senhor não acha que esse desconhecimento que faz também um elemento, né, que não permite, por exemplo, um direito pleno à alimentação tradicional, né? Quer dizer, os alimentos tradicionais, os alimentos sagrados, muitas vezes, assim como o senhor estava falando dos interditos, né? A gente não pode falar de religião, a gente não pode falar de política, e também a gente cria, né, na sociedade alguns interditos em relação a tudo aquilo que a gente desconhece, né? Por exemplo, da religião e de como é que, né, esses alimentos são ofertados aos orixás, né? E eu acho que isso é um elemento, né, que faz com que tenha mais uma barreira, né, entre... Queria me somar ali na tua colocação dessa questão, que aí eu te prometo que eu vou vir a focar aqui, mas um elemento que para mim me traz muita, e é o que nos coloca nesse ambiente, é que, como você disse, muito pouco se conhece das culturas, mas eu vou pegar esse paralelo para dizer qual é a sensação quando a gente conhece a cultura espanhola, francesa, alemã, italiana, polonesa, né? Toda uma cultura real e objetiva do continente europeu, né? E está sedimentado no continente europeu e está sedimentado em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em vários lugares, uma forma muito tranquila. E aí não é uma compreensão da cultura. E quando a gente fala do continente asiático, hoje a gente tem uma percepção, né, da China, Japão, Coreia, né, Vietnã e assim consecutivamente. Quando a gente fala do continente das Américas, aí temos aí um conjunto vasto. Agora, quando se fala do continente africano, em pleno século XXI, e aí por isso que me chama a atenção é que a gente não consegue enxergar nem o processo colonial que está lá hoje, né? Que para mim já é uma atrocidade. Agora, não entender de que isso está vinculado ao processo do crime de lesa à humanidade, porque quando a ONU tipificou em 2001 o crime de lesa à humanidade, ele não tipificou a minha cor da pele. Só. Ele determinou de que o crime foi feito às pessoas oriundas de um local, de um local que elas vieram. E esse local, e o dia de hoje, precisa ser reparado. Então, o conceito reparatório, na minha opinião, e aí eu me sinto muito à vontade aqui de falar do lugar de onde falo, né, que não é da academia, que não é de um outro ambiente, é um ambiente muito simples, muito popular,
Então, é muito tranquilo para mim discorrer sobre isso, porque é um ambiente onde que eu milito cotidianamente. Então, é isto que me incomoda, e é isso que mais me deixa intrigado, é de que a gente está pedindo para coisas que sejam muito concretas, é entender geografia e história, que seja pré-colonização, que seja atualidade, e que isso envolva todos os processos do diálogo que a gente procura, né, cotidianamente. Mas então eu vou aqui estabelecer esse padrão para fazer essa análise que eu tinha feito, eu acho, na outra oportunidade, e talvez fosse isso que me convidaram aqui para mim fazer com mais qualidade. Por que a gente chegou no Sindesul, né? Primeiro, porque os povos tradicionais, e na nossa opinião, nós precisamos criar processos de unicidade, né? As pessoas sempre foram popularmente dizendo, o nosso povo é desunido, né? O batuque, o candomblé, né? A Umbanda, todo mundo é uma coisa e ninguém se une, né? Então a gente tentou buscar espaços de unicidade, né? O que nos unifica Iapoque e Oxuí. E nós entendemos de que nos unifica hoje de uma forma qualificada é o alimento, né? É o conceito alimentar, é alimentar a minha divindade, não importa se seja a Umbanda, o candomblé, o batuque, ou nomenclatura que a gente queira dar, nós alimentamos as nossas divindades e, por consequência, nos alimentamos. Esta é uma máxima que está colocada e que nos coloca neste cenário. Então, o Fanson Potman, por uma série de outras questões, e que entende de que naquele momento queríamos discutir segurança alimentar de uma forma mais qualificada. Já dentro do próprio governo do nosso companheiro Lula e dentro de uma lógica de busca, né, no combate à fome, à miséria e todos os elementos que o nosso povo é a grande parcela que vive essa situação. E, ao mesmo tempo, entendendo também que é com esse conceito de alimento. Só que nós chegamos a um limitador, de que nós tínhamos que discutir segurança alimentar e também discutir um conceito de soberania alimentar, que eu acredito que possa ser aprofundado num outro momento. Mas vou ficar aqui com a discussão do ofertar o alimento para as nossas divindades e, ao mesmo tempo, comer e estar com ele. Na nossa opinião, nós só estamos em segurança alimentar parcialmente dentro das nossas unidades territoriais tradicionais, no dia de hoje. E estamos sempre em insegurança alimentar quando nós estamos fora do nosso território da unidade territorial, né? Porque nos alimentamos com produtos e ações que não dialogam com a vida ou com aquilo que nós processamos enquanto povos tradicionais. Estou colocando isso para dizer por que estamos em insegurança parcial. Porque antes a gente criava os nossos animais, nós plantávamos nossos vegetais, nossos grãos e assim consecutivamente. Hoje, pelo avanço da urbanização, pela desterritorialização e pela falta desse diálogo, de percepção do acesso ao alimento, hoje nós compramos de qualquer um ou de qualquer lugar. Então, esse qualquer um, qualquer lugar, nos traz alimentos altamente contaminados por uma série de elementos, né, que seja do capital ou que seja da influência, da não valoração mais do processo do campo e cidade. Porque todas as nossas unidades territoriais eram oriundas do campo, né? E hoje, repito novamente, com esse não diálogo e com esse não conhecimento e a falta de construirmos ferramentas adequadas num determinado período, nos coloca nesse desafio que estamos hoje. Nos colocando na condição urbana, mas não conheço nenhuma unidade territorial tradicional com X anos, né, e aí eu posso colocar de 50 anos para trás, de que ela não é oriunda, de fato, de um espaço onde que ela plantava, colhia e tinha os seus animais que criavam. Então, este cenário pressupõe esta insegurança alimentar na medida de que hoje parte dos nossos alimentos para serem construídos, ou a gente vai no Carrefour, no Extra ou qualquer outra estrutura, ou tem os atravessadores, né, que nos trazem os animais com uma forma absurda e sem nenhuma condição
na minha opinião, de sermos alimentados a partir deles. Então, é o que eu chamo de insegurança, de ter uma segurança alimentar parcial. Mas nessa linha do raciocínio, então, enquanto fórum, enquanto outros atores, começamos a pensar de uma forma, neste ambiente territorial do Brasil, numa forma continental, dentro da discussão do Conceia e todo um processo de um diálogo dentro do governo do Lula, nos seus 2 mandatos, no período do governo da Dilma, no seu mandato, e as próprias construções das conferências, de várias conferências, de vários espaços, encontrando os nossos, e nesses ambientes fomos amalgamando e consolidando essa constituição dessa organização chamada FAM-São-Pótima. E o FAM-São-Pótima, né, com a nossa responsabilidade como articulador político, a responsabilidade com alguns atores que entendiam que queríamos discutir a questão de finanças, né, porque a questão econômica era necessário, e outros que tinham uma discussão econômica, de comunicação, que precisavam comunicar às pessoas sobre isso tudo que nós estamos abordando aqui. Construímos, então, uma proposta que a gente chama de SINDESUL, Sistema Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que está no seu bojo um processo que nós entendemos por que é um sistema, que nós precisamos termos acesso aos alimentos, a questão da circularização deles e o armazenamento. Mais do que isso, nós precisamos ter que os recursos que nós hoje damos expansão a toda a sociedade e esse processo de tradição é muito robusto, os valores que nós colocamos no dia a dia numa sociedade. E esses valores não são colocados à disposição para recuperarmos e para nos consolidarmos enquanto povos tradicionais. Então, o sistema ele é concebido e constituído por constituição de cooperativas locais, dos povos tradicionais de matriz africana, por uma perspectiva de várias cooperativas juntos em alguns estados, a construção de uma um segundo nível de cooperativa e a expectativa de vários estados juntos com um terceiro nível de cooperativa, no sentido de agregarmos e criarmos um ambiente onde que nós vamos poder trocarmos os produtos internamente, tirarmos os atravessadores e qualificarmos as nossas discussões. E, lógico, queremos e temos uma esperança de que esse cenário se localize também no continente africano, para que 90% de produtos que hoje, vindo do continente africano, chegam aqui de uma forma marginal, de uma forma sem compromisso com uma série de legislações do Brasil e, de uma certa forma, nós contribuímos para o processo de extorsão e de muitas formas ilegais nesse país por consequência desse cenário. Então, o nosso povo é aviltado por um conjunto de, eu chamo de parasitas, né? Então, atores, né, que enxergam nesse comércio e conseguem manipulá-lo até o dia de hoje. E a nossa expectativa é romper com essa perspectiva. Neste sentido, nós estamos pensando, então, a constituição de um banco chamado Banco Grão. É um banco que tenta apropriar e que a nossa economia seja uma interface de todos nós, né? Que essa economia, quanto mais ela puder ficar nas nossas relações para os povos tradicionais, entre os povos tradicionais, esses valores possam oxigenar e construir novas expectativas que sejam das dificuldades que os nossos povos vêm tendo no dia de hoje, que sejam esse processo da miserabilidade, que seja o processo de não acesso a um processo de trabalho que seja compatível ao nosso povo e assim consecutivamente. Nós também pensamos junto a esse sistema um fundo solidário no sentido de pensar a partir daquele fundo solidário rotativo, né, que em outrora foi exercido por muito tempo no governo do Lula, ainda no Ministério do Trabalho, junto à Senais. E, por último, criando uma rede que a gente chama de rede Ubuntu, no sentido de que seja uma rede que comercialize e que trabalhe todos os cenários que a gente possa fazer no dia a dia
e que esses cenários possam contribuir para que a gente tenha não só a valorização de quem produz, mas também a valorização de quem consome, e esse processo tire todos os cenários de terceirizar e de uma forma objetiva, a marginalidade do nosso projeto. Né? Quero colocar aqui e contribuir nessa direção de que o Sindesul tem essa finalidade, né, de ser um sistema que dialogue unicamente para que tudo aquilo que os nossos povos, de uma forma objetiva, até o dia de hoje, de uma forma ainda marginal, invisibilizada pelo Estado, ser colocada pelo Estado de uma forma ainda preconceituosa, e aí preconceituoso ainda é um processo muito, eu digo que é muito delicado dizer isso, porque na realidade, nesse momento, nós estamos passando por um genocídio real e objetivo, físico e biomídico. Neste cenário, e para poder aqui devolver para todos nessa sala e a gente poder dialogar em algum momento, é que eu queria pegar os números. Eu vou fazer os mesmos números que eu fiz lá na reunião passada, para que alguém possa me dizer se isso tem uma compreensão ou não. Nós estamos falando de um número simples, de que a sociedade nos conhece a partir de um processo alimentar, né? Todo mundo conhece a partir de festas, né? Festa de Ogum, festa de Oxum, festa de Iemanjá, todo mundo nos conhece sobre festividades. E esse conceito de festividades, eles sempre estão associados a um processo, sei lá, o que a sociedade pensa, né? Mas hoje, por exemplo, tem muitas que é o mecanismo que eu estou colocando nesse século, né? De que os vizinhos, as comunidades sempre vinham para nossos territórios para se alimentar, para participar e assim consecutivamente. E hoje já existe sinalizações reais dessa sociedade para dizer que as crianças, que a sociedade não possam acessar esses alimentos construídos a partir dessa compreensão desses povos. Isto é um processo crescente, está aí sendo colocado no dia a dia. Mas, como disse antes, nós somos conhecidos como festividades. Só que essas festas têm custo, elas têm um valor, elas têm um investimento, elas têm o porquê existir e dentro da nossa expectativa. Se eu como, o meu inquice, o meu orixá, o meu vodum também come. E, por consequência disso, eu também alimento os outros. E isso está dentro desses pontos. Só, como disse antes, tem um custo. Se a gente imaginar que uma festa desta hoje, ela tem um valor que pode ser aproximado de R$2.000, ou pode chegar num valor até R$20.000. Então, eu proponho aqui uma média de valores de R$5.000. E, neste sentido, também falo de que, como todo mundo é conhecido por festa, nós podemos ter 12 festas ao ano, uma vez por mês, que todos os meses são associados não só as divindades religiosas cristãs, como as nossas divindades. E hoje, por exemplo, é um dia especial, o nosso Ogã Léo, da sua unidade territorial tradicional, que ela é uma unidade tradicional de Ogum, né? Então, tem no dia de hoje várias atividades, várias festividades que recuperam essa memória biomítica que nós estamos colocando aqui. E vários outros lugares que também, nesse dia de hoje, estão fazendo suas festas e, lógico, cometidas com a sua compreensão da pandemia, com uma série de situações, mas elas se realizam, né? Então, não falando de 12, mas então trazendo aproximada a 8 festividades para ser um pouco mais enxuto, levando em consideração, e aí fazendo uma conta simples de 8 festividades a R$5.000, nós temos R$40.000, né? De uma forma muito qualificada, que são recursos que uma unidade territorial tradicional coloca à disposição ao ano, né, menos ou mais, aí não vamos aqui entrar no mérito, porque, como disse, é uma média. E aí eu posso falar aqui a partir do Rio Grande do Sul, da onde eu sou oriundo. Eu digo, e a Vera e outros setores e atores mais antigos, pessoas com mais lucidez, fazem uma avaliação de que só em Porto Alegre existe 2.000 unidades territoriais tradicionais, UTTs, né? Então, essas 2.000 unidades territoriais, elas avalia-se, isso é um valor, uma percepção empírica,
Então eu vou ser muito mais rápido aqui e tirar 1.000 para que a gente possa fazer uma conta com qualidade. Mas me proponho a ser mais radical e trabalharmos com 500 unidades, né? E aí eu faço, então, uma conta muito simples, que é R$40.000 vezes 500 UTTs. Tá? E aí, para ser rápido, a minha conta, eu não sou muito bom de matemática, mas como eu faço isso aqui cotidianamente, então eu posso dizer o número que hoje responde. O número responde a R$20 milhões. Tá? Então, são R$20 milhões que o nosso povo, em Porto Alegre, 500 unidades territoriais tradicionais, colocam e aportam no dia a dia, na economia do nosso município, cotidianamente, anualmente. E isto é invisibilizado, isto não é colocado como um espaço de poder e nem uma discussão com mais qualidade. E é isto que o Sindesul, Sistema Nacional de Desenvolvimento Ubuntu, tenta reverter esse quadro, visibilizar essa discussão e trazer compromissos com o Poder Executivo e Legislativo para dizer para todos esses que querem nos eliminar fisicamente e nos tirarmos da nossa condição. Se nos tirar, também tira a economia que nós aportamos, e não importa quem esteja, nós colocamos anualmente nesse município. E isso, por si só, quero desdobrar isso no país, né, de uma forma qualificada. Eu não sei se eu contribuí aqui com as informações, mas eu acho que agora estou aí numa parte de troca. Então, o senhor estava falando sobre segurança alimentar, sobre os conselhos, né, e da construção a nível nacional, e aí eu lembrei da época do governo Olívio, quando, pela expressividade que eu me lembro, me corrija se estiver errado, não havia ainda o Conselho de Segurança Alimentar a nível nacional, né? Não havia, né? E qual foi a participação, aí que é a minha dúvida, dos povos de matriz africana? Participaram como, a nível estadual como entidades comunitárias ou como entidades religiosas nos debates para a construção do Conselho? Ou como... Perfeito. Então, eu diria de que na condição do governo do Olívio, né, nenhuma situação nem outra. Nós estamos à margem desta construção, na minha opinião, assim, pegando um pouco, eu me lembro um pouco dessa trajetória que ainda embrionariamente estava lá na lógica da construção do Betinho, né? Betinho vivo, né, com a discussão do Fome Zero, com a discussão de uma forma mais qualificada, e nós, enquanto movimento negro, insistíamos de fazer esse debate ocorrer de uma forma sistêmica. Eu tive a oportunidade de estar durante o fórum, a ECO 92, né, no Rio de Janeiro, né, e desde aquele período e um pouco antes, a gente discutia exatamente isso, né, como e de que estávamos e estamos nessa condição. E no governo do Olívio, a gente se dedicou um pouco mais com a questão dos orçamentos participativos, né? Tentando envolver os nossos a entrar no orçamento participativo, a entender esse cenário na sua comunidade, né? E aí extrairmos algumas experiências na área no sentido de território. E aí entendendo que esse conceito territorial passava por ter uma discussão de segurança alimentar. Agora, já no governo do Lula, nos primeiros períodos que ele foi, nós tivemos, então, a possibilidade de termos uma conselheira, né, no Conceia, né, que hoje está aqui, a doutora Regina, ela foi a primeira conselheira nossa do Função Pótima no Conceia. Mas por quê? Porque antes desse cenário, nós iniciamos uma ação em todos os municípios, em todos os estados, a tirarmos delegados, né, dos povos tradicionais para dentro das conferências do Conceia. Então, nós fizemos uma delegação expressiva, tivemos um encontro no Espírito Santo de uma forma irreparável, né, principalmente capitaneada pelo Rio Grande do Sul e por outros setores, né, que foi uma discussão cirúrgica para a discussão sobre a presença dos povos tradicionais de matriz africana na discussão do Conceia. E depois a criação do próprio fórum onde nós estamos, que foi na conferência em Salvador. A minha experiência foi lá no governo Olívio, na formação do Conselho aqui do Estado, e eu vejo que, pela historicidade, né, dos povos de matriz africana, é tudo muito recente.
Sim, esses lugares foram conquistados depois da abertura política, né? Muita luta, muita tensão. E também não é uma coisa que foi reconhecido, né? O direito tem que ser lutado, tem que ser disputado o tempo todo, né, Tata Edson? Porque o Estado, assim, só na boa vontade, muitas vezes ele não reconhece nada, ele só age, né, se ele é interpelado, e interpelado de uma forma bem, né, enfática, porque senão não faz, né? A gente viu isso mudar um pouco, né, na gestão de governos mais, né, do governo do PT, por exemplo, mas mesmo assim era um lugar de muita disputa, né? Porque esses lugares, eles que são lugares políticos, que são lugares de fala, né? Eles são muito disputados, né? E tem gente que às vezes não entende a necessidade, né, de colocar os povos tradicionais, né, ocupando esses espaços também, né? Seria até interessante a gente ver, né, depois podemos conversar com a Cota para ver como é que foi essa história, né, de conseguir entrar, né, nesse conselho e aí o que veio a partir disso, né? Acho que é importante, sim, né? Como tu disse, eu acho que isso já dá um outro momento só nessa compreensão, né? Sim, eu acho, porque essa ocupação, né, não só dos povos de matriz africana, mas também dos povos indígenas, né, de conseguir espaços de interlocução com o governo, né, desde a abertura política, assim, é uma história de muita luta, né, de muita disputa. Eu acompanhei várias coisas, né, quando eu estava no governo federal, e a gente vê assim que não foi tranquilo, né? Não foi muito tranquilo. Alguém mais tem alguma questão? Rumi, querida. Eu trabalho nessa perspectiva do desenvolvimento rural, né? Eu acho que o que você traz, assim, tudo dialoga com o desenvolvimento, né? Sobretudo o desenvolvimento rural. Não, pelo menos não com essa palavra, talvez, mas nesse sentido, né? E aí fiquei curiosa em relação a essa rede Ubuntu, né, de economia solidária. Eu queria conhecer um pouquinho mais. Eu conheço alguns grupos que a gente trabalha que fazem parte dessa rede, tá? Então eu queria um pouco entender. E também nessa perspectiva de segurança alimentar e nutricional, quer dizer, são vários elos, né, que vai desde da produção, né, a distribuição, e eu queria saber um pouco como é que vocês estão trabalhando essa perspectiva da produção, né, a incidência da produção para contribuir para essa segurança alimentar e nutricional, porque me parece que é todo um projeto político de autonomia, né? Então, como é que está sendo trabalhado isso, assim, né? Porque própria, acho que a rede Ubuntu, ela tem uma incidência mais urbana, né? Pelo menos uma percepção minha, assim. Então, como é que isso está sendo gestado, trabalhado, ou como é que está visualizado dentro desse projeto a longo prazo? Então, eu vou trabalhar os dois movimentos para poder compartilhar aqui. Acho que um dos primeiros pontos, aí só para recuperar lá aquela questão lá do conselho, só para ter uma dimensão. Quando nós fomos para dentro do Conselho, nós tínhamos lá o nome se chamava CP 1, 2, 13, assim consecutivamente. Então tinha uma CP5, onde estava colocada todos os atores, né? Índios, negros, né? E assim consecutivamente. Era uma CP5 nesta dimensão. Os povos originários, de uma forma muito objetiva, os nossos parentes, lutaram e disseram, olha, nós queremos uma CP6 que dialogue com os povos tradicionais, povos originários, na medida de que nós temos muita dificuldade de discutir todo um conjunto de questões quilombolas, negras, né, e assim consequentemente, não que a gente não queira ter isso, mas tem que ter especificidade, tem um ambiente da especificidade que precisa ser dialogada para que a gente possa dar a maior velocidade a toda essa discussão. E que muitas vezes poderíamos estar encontrando
dentro de uma particularidade, dentro da discussão da soberania e dessa questão da segurança alimentar, um ambiente para os povos originários. E foi aceito numa determinada conferência e foi constituído, então, a CP6. Nós, no mesmo molde, na mesma perspectiva, no mesmo cenário, dizemos que era necessário que os povos tradicionais de matriz africana tivessem um mesmo correspondente pelo tamanho, pelo volume e pelas discussões que nós viemos trazendo. E isto, até o dia de hoje, nem foi olhado com muito carinho pela própria conferência. A última conferência nós ainda insistimos com esse cenário e hoje não conseguimos até hoje fazer de que isto tenha essa velocidade, tenha essa caracterização. E que eu estou colocando que é a mesma simplicidade de entender Santa Catarina e Oxum. Na minha opinião, está nessa linha do raciocínio, com esse mesmo... Agora, há uma avalanche no campo ainda de esquerda que não consegue dialogar com questões dessa natureza e que trazem isso para um campo religioso, e porque nessa discussão do campo religioso fica mais palatável para aqueles nos oprimirem ou nos tirarem essa dimensão. Então, com aquilo que a Rumi traz, né, que é o quanto que seria natural e simples organizar uma rede Ubuntu, né, discutir o campo e cidade, discutir as nossas peculiaridades, quando a gente tem que ser atravessado sempre para ratificar milhares e milhares de vezes quem somos, como somos e o que queremos, né? Quer dizer, cada vez que a gente precisa trabalhar nessa onda, né, nesse embate cotidiano, nos tira fôlego e nos tira a capacidade de estarmos com maior envergadura para trabalharmos aquilo que deveria ser natural. E aí eu pego essa naturalidade para dizer de que essa compreensão, repito novamente, né, boa parte das nossas unidades territoriais tradicionais, no dia de hoje, estão no perímetro urbano. E na condição do perímetro urbano, elas tinham contato, mesmo em algum período, por exemplo, na década de 80 e assim consecutivamente, você tinha um quintal do lado que não era seu, que você não sabia de quem era o terreno, ou os terrenos são, né, por ocupação, por áreas devolutas, uma série de elementos, onde você também tinha objeto de criação de possibilidades. E que com o advento da urbanização da cidade, eu pego isso dentro da discussão do orçamento participativo, né? Quando meus amigos e partes dizem assim, não, eu quero asfalto. Eu disse, olha, a gente pode trocar asfalto por bloquete, por processos de oxigenação do território, eu não quero perder a terra, nós não queremos perder o contato com elementos estruturais. Mas essa onda, né, urbanista e desqualificada, na minha opinião, retira esse cenário. Então, as nossas questões no campo da cidade ficava muito difícil. Hoje, nós também temos uma grande dificuldade de que quem era os atores do campo, né? Eu pego o MST, pego o MPA, pego várias organizações do campo, já naquela época, né? Elas também tinham uma situação, não, peraí, religião não, essas coisas não. Então você tinha dificuldades em termos de campo e cidade de diálogos, né? Diálogos no sentido que até hoje elas estão solidificadas em alguns parâmetros. Repito para você, nós temos grandes organizações, UTTs, que conseguiram comprar chacras, comprar espaços, hoje estão em espaços rurais, mas são pequenas. Do número, do universo que nós temos, a grande maioria não tem nem condições operacionais de manter o seu próprio território. Estou colocando situações urbanas, como é o projeto da Copa, né, que até hoje está lá na Cruzeiro sendo responsável por desterritorializar algumas unidades territoriais tradicionais lá e destruindo, né, com as relações que o nosso povo tem. Eu acho que isso é fundamental discutir, né, essa questão fundiária e uma série de elementos que precisa ser discutida para o nosso povo. Mas o que eu quero aqui com a Rumi colocar, por exemplo, hoje o nosso povo é um povo que sabe trabalhar com a agricultura, mas que ficou domesticado a esse ambiente da maior facilidade ou da melhor condição de que o seu dinheiro ou a sua condição de manutenção dá. Então esse é um ambiente muito entristecido. Mas eu queria colocar aqui o que nós do FANSAMPOTMA e do Sindesul estamos trabalhando.
principalmente retomar um diálogo com os atores do campo, com a Via Campesina, com o MST, com a CONTAG, com a FETRAF, com todos esses atores, dizendo e trazendo esse processo econômico que acabei de colocar aqui e dizendo, olha, nós não queremos discutir se você acredita ou não acredita no meu processo sagrado. Nós não estamos discutindo aqui o bem ou mal, quero saber se o recurso que nós entregamos para o atravessador, se nós pudermos dialogar aqui de uma forma digna a compra e a comercialização e a troca e a possibilidade de produção num processo próximo. Então, a nossa expectativa toda é diminuir esses laços, então, trazer esse novo discurso, essa nova perspectiva, como eu disse, uma nova ferramenta para que os preconceitos fiquem de um lado e a gente possa fazer um diálogo positivo e qualificado. E que esses recursos que eu estou colocando aqui, que são mais de 20 milhões, ele esteja num diálogo aproximando campo e cidade. E nós entendemos que a gente pode produzir, mas nesse momento a gente consome. E se nós consumimos, nós queremos consumir de quem produz. Nós não queremos consumir de quem atravessa e quem destrói com as nossas expectativas. Que esse curso, né, que esse projeto aqui junto com a URGS, ele tem, porventura, de fazer pontes entre essas relações e nos dá ferramentas políticas, né, teóricas e qualificadas para que quem está hoje apresenta isso. Estou colocando isso e quero colocar aqui um elemento que eu acho que é fundamental dizer, de que 90%, não digo, vamos dizer 90%, mas 60%, 70% dos alimentos que nós compramos estão vinculados à questão do processo na questão alimentar que envolva a questão dos animais, né? Caprinos, né? Ovinos e assim consecutivamente. Então, esta área em especial. E esse cenário, na minha opinião, eu tenho aqui um pouco tempo, então vou dizer isto, ele está marginalizado há um bom tempo. Esse cenário, ele está nas mãos, né, de mercenários, de atravessadores, né, que fazem um absurdo pelo volume das nossas necessidades e para a condição das nossas necessidades. Esse processo, ele é um processo que desencadeia do Nordeste para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Porque o Rio Grande do Sul não tem cultura de construção de animais de pequeno porte nesse sentido. E nossa cultura diz que a questão da carne hoje, né, bovina, não faz parte das nossas compreensões tradicionais. Então, há um hiato de tempo e há uma condição. E esses animais chegam do Nordeste para o Rio Grande do Sul de uma forma absurda, né? De uma forma que não tem sanitariedade, não tem condições legais, não tem uma série de elementos que venham a contribuir para que a gente possa fazer um diálogo com a nossa soberania alimentar com qualidade. E é isto que o Sindesul hoje está tentando dialogar com os vários pares. E por incrível que pareça, esses mesmos animais, eles vêm da agricultura familiar. Eles vêm desses mesmos setores que tanto no Nordeste quanto em qualquer outro ambiente são os criadores, são os que fazem hoje pequenas criações e que de uma forma objetiva têm. E neste cenário, eu queria convidar vocês para que a gente possa fazer um diálogo com o consórcio de governadores do estado do Nordeste, que estamos fazendo um debate muito incipiente, mas vamos crescer a cada momento, para que a gente possa fazer esse debate entre uma construção de consumo e produção. Nós queremos dialogar com as cooperativas que existem no Nordeste, que podem dialogar com as nossas cooperativas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e que essas cooperativas dialoguem para termos uma compreensão de preço justo, de sanitariedade e de condição legalidade, de dar legalidade às questões objetivas que nós estamos fazendo. Então, tem uma série de coisas que nesse campo a nossa expectativa é dizer de que queremos sim produzir, mas a falta de termos território, hoje a gente está querendo dialogar com os municípios
com os prefeitos e câmaras municipais, de que a gente precisa de um território coletivo para que a cooperativa possa ter um transbordo ou a manutenção de um processo diário para o nosso povo. A política de segurança alimentar e nutricional, quando ela surge com uma linha muito assistencialista e ela surge dentro das igrejas e para a manutenção das igrejas. Então, todo mundo lá, o último censo que a gente fez no Conselho Nacional, 70% das pessoas que constituíam se diziam cristãs, e aí um domínio real do catolicismo e das igrejas neopentecostais, que chegaram muito depois. Só que aí o que acontecia? Uma disputa desigual dentro desse espaço, já que no conceito religioso não eram religiões do mesmo lugar. Então, o Tata fez toda essa questão histórica hoje aí colocada e que nos relembra. Então, assim, isso era uma questão real e que os povos originários... E quando mais nesse... Desculpa, mas essa compreensão do assistencialismo e do domínio real no campo da igreja. Desculpa aí. Obrigada. Essa é uma dimensão, né, que a Cota traz, né, Tata, que é muito difícil disputar, porque não há um equilíbrio, né, não há um reconhecimento, né, da religião e da cultura, né, ela é colocada em outro lugar, em outro patamar, e aí como é que tu vai discutir isso? Né? E sim, aqui o Brasil é um país, né, católico, sei lá, e agora eu acho que é mais pentecostal do que católico, né, e tem um certo dogmatismo ali que predomina, né, ainda predomina. Eu diria de que, na minha opinião, as nossas discussões para esse século, repito novamente, com novas ferramentas, é perguntar se a tipificação do crime de lesa humanidade que a ONU tipificou em 2001 tem validade ou não, né, em Durban. Né? Para mim, eu acho que esse é um elemento clássico, porque uma coisa é eu fazer essa discussão no boteco, e outra coisa, essa discussão não está interagida dentro dos processos das universidades, das discussões de uma forma qualificada e séria, do ambiente legislativos e do ambiente do executivo, já que foi assinado alguns acordos pré-estabelecidos. E neste sentido, eu repito novamente, a Constituição de 88 disse que o Estado brasileiro é um Estado laico. Então nós não queremos nenhuma política para o conceito religioso. Pelo contrário, e é o que a gente vê sendo adotado todos os dias, como você disse. Ele foi ainda um país colonial nas mãos do judaico-cristã e hoje ele está dentro de uma outra uniformidade. E que, na minha opinião, vai ter ali na frente uma guerra santa estabelecendo parâmetros para isso. Eu espero que as eleições do ano que vem mude esse território, mude esse foco e que a gente tenha novas expectativas, porque no decorrer do que eu estou olhando no governo atual, o acirramento ele é inerente e ele vai criando situações que não temos condições mais de suportar. Mas, repito novamente, a única coisa que eu gostaria é que o Estado brasileiro reconhecesse os povos, e nós estamos explicitando aqui com visões muito simples, os povos bantus, jeje e iorubás. Bom, se essas nomenclaturas não são mais... mas as pessoas, né, temos diálogos, né, estruturais para determinar e mostrarmos isso, tanto do ponto de vista da arqueologia, quanto do ponto de vista da antropologia, da sociologia e assim consecutivamente. Mas dos diálogos, e esse diálogo pode ser, talvez, resgatado e recolocado no campo internacional. Então, a reunião passada, onde que nós tivemos o professor Bachelet e a nossa expectativa de pensar um projeto que se chama Conexão Atlântico Tradicional e o Complexo dos Povos Tradicionais em Solo Brasileiro, talvez seja também mais uma ferramenta para esse diálogo.
e que ele passa pelo processo econômico e que ele passa pelo processo de segurança alimentar, né? Ele passa por essa economia que, quando eu disse, tem uma economia interna no Brasil e tem uma economia dos recursos que eu estou colocando, que ele dialoga com o continente africano no dia de hoje. E eu acho e penso, desculpa, não acho, eu penso de que este curso, esse projeto junto com a URGS aqui, possa sinalizar várias alternativas nesse sentido. Então, quero repetir aqui de que eu não gostaria de que a gente voltasse à discussão do século XIX, a minha cor da pele, ou se eu sou filho de macaco, ou sou filho de escravo, coisa e tal. Eu acho que a tipificação do crime de lesa à humanidade já determinou o que ocorreu, o que nós temos que fazer e qual é os conceitos reparatórios. E eu entendo de que esse processo aqui, muito simples, muito singelo, ele é um processo reparatório que possa ser agregado ao futuro próximo entre nós e no país que a gente vive hoje. Axé, tomara, né? Sim, eu acho que é bem isso. E nesse contexto, assim, o nosso, né, esse nosso curso e esse nosso processo de formação e de autoformação para o curso, eu acho que ele é muito importante também, né? Porque ele está marcando uma posição assim que a universidade já está encarando, né, já faz algum tempo, embora não seja hegemônica, mas já existe, né, de que essas pautas elas também interessam à universidade, né, e tem que ser problematizada e tem que haver difusão de conhecimento a partir, né, dessas outras narrativas. Não pode só ser o discurso hegemônico como sempre foi, né? E eu acho que nesse sentido, assim, só essa presença, né, daquilo que a gente está fazendo aqui colabora, né? O desafio é aumentar esses espaços, né? E eu acho que daí também essas parcerias que a gente está fazendo, né, que vocês estão fazendo e que nós também, enquanto universidade, fazemos, eu acho que isso é fundamental, né? Para validar esse discurso também, né? Eu acho que passa muito por aí. Não sei, eu fico sempre pensando que aqui a gente está fazendo uma coisa que é bem um aprendizado, né? Coletivo, e isso é muito bonito, né? A ideia da roda, mesmo na pandemia a gente está em roda, né? Mas que também vai ter repercussões políticas. A gente quer incidir, em último caso, na política, no desenho da política pública, né? É isso que a gente espera fazer, né? Que a gente consiga elementos para fazer essa discussão. Perfeito, é esse sentido. Acho que a Romi queria falar alguma coisa, eu acho. Claro, fala, Romi. Gente, se não tiver ninguém, tá? Porque eu já perguntei aqui, só para não ficar, né? Eu acho que Tata Edson, enfim, como eu coloquei ali, eu achei o encontro de hoje extremamente esclarecedor em termos de estratégias políticas aí para, né, claro, centradas na questão da segurança alimentar e nutricional. E quando você fala dessa perspectiva desse elo, né, então, entre, né, a produção que a gente pode ver, né, desde agricultores familiares, áreas quilombolas, rurais, né, e os povos de terreiro, essas unidades territoriais tradicionais, né, já já há iniciativas nessa perspectiva de fazer essa aproximação, de fazer esses elos, por exemplo, de adquirir, né, no contexto de Porto Alegre, por exemplo, de adquirir esses produtos que vão ser utilizados nas UTTs, junto a, por exemplo, os assentamentos rurais aqui de Porto Alegre, né, nos arredores de Porto Alegre, né, porque aqui, ao redor de Porto Alegre, nessa perspectiva de quem trabalha com a agricultura familiar, né, há um conglomerado aí de produções e assentamentos aí de produção orgânica. Então, queria saber se já há esse diálogo, em que medida está se fazendo, assim, concretamente, né? Pensando justamente nesse desafio que você coloca, né, de começar a mudar as ferramentas, e talvez essa seja uma mudança interessante que a sua fala já está, né, visualiza, está claro, assim, politicamente, e que eu achei... além de esclarecedor, acho que extremamente promissor, assim.
Então, ouvindo esses dois movimentos, e aí eu acho que, como eu disse, se muitas pessoas não querem fazer pergunta, talvez é porque minha contribuição aqui não está sendo a mais adequada. Então, e como eu não sou vivo os bastidores, muitas vezes eu me sinto assim meio que não sabendo se eu estou agradando ou não, mas faz parte aí das nossas expectativas. Então, eu vou caminhar nessa direção que a Raoni colocou aqui. Por exemplo, Raoni, nós viemos fazendo isso há um bom tempo, né? Mas chegamos a um ponto, se a gente não conseguir mudar as ferramentas anteriores, a gente chega no campo com o preconceito das ferramentas do passado. E aí nos criam vários ambientes de dificuldade. Por exemplo, a possibilidade de que os espaços, por exemplo, quilombola, que são muitos e que a gente gostaria muito de fazer esse diálogo, eles estão hoje tomados, boa parte, uma certa parte, uma parte muito sensível, né, dos neopentecostais, né, e de atores que efetivamente entendem que eles vão entregar os alimentos para para o demônio, para o diabo, para quem faz o mal, e assim consecutivamente. Quer dizer, ainda não conseguimos tirar esse preconceito, até porque, lógico, que precisamos mudar os diálogos construídos. Então, por exemplo, eu acredito muito que esse projeto aqui conosco, que estamos fazendo hoje, e assim que ele conseguir ir para a rua, ele startar, né, ele vai fazer novas percepções, vai dar novas expectativas. Por exemplo, eu gostaria muito de pensar com a URGS um seminário, um debate, onde a gente traga, né, as cooperativas, né, o mundo do campo para fazer, e aí a universidade pode ser um espaço, né, diplomático, um território neutro de avaliações, né, e que a gente possa com muita rapidez tirar esses preconceitos que estão colocados, porque a gente precisa e pode e tem condições de fazê-lo. Agora tem que ter vontade política e tem que entender exatamente o que nós estamos dizendo hoje. Nós não queremos trazer para o mundo, para a sociedade, os meus processos do meu sagrado, porque isso já está ganhado em 1988, e eu quero dizer que isso tem um território para ser feito. Nós queremos que no ambiente da cidade, no ambiente da vida real, a gente possa dialogar de uma forma muito objetiva e sem os preconceitos pré-estabelecidos, né? Então, já temos preconceito da minha cor da pele, e agora, agregado à minha condição do meu sagrado, isto calcifica e valoriza outros cenários desse ambiente. E é isso que eu estava dizendo. Se a gente não entender geografia e história a partir do continente africano, não é possível. Não é possível coisas simples não serem vistas de uma forma delicada. Eu vou poder dizer aqui para ti de que no meu pescoço aqui, aonde eu me encontro, né, eu tenho aqui 2 povos constituídos. 2 povos constituídos. Mas só o meu povo sabe do que eu estou falando. Se alguém souber o que é isto, ela vai poder entender. E isso aqui é feito para alguns, não é feito para todos. Então isso é reservado e é tranquilo, porque eu estou falando de povos diferentes, formas diferentes e assim consecutivamente. Agora, o Estado brasileiro tem que reconhecer que existem os povos, que existe a expectativa, que a universidade precisa nos enxergar assim. Eu poderia dizer de que quem está nos quilombos, e a palavra quilombo, por exemplo, eu fiz o desafio na vez passada e quero dizer de novo, eu nunca mais escrevi na minha vida quilombo com QU. Porque quilombo é escrito com a língua quibundo, e na gramática da língua quibundo não existe QU. Eu posso dizer aqui de uma forma qualificada de que se a gente diz, tem erro de português, mas escrever quilombo com QU não é um erro de português, então, não é. Então, escrever hoje Brasil com Z também não é errado, não é assim consecutivamente. Nós estamos falando de várias coisas que são simples de serem descritas por todos nós e não assimiladas. Né? Lógico que no Google, se tu botar lá quilombo com K, tem outra conotação. Tem, mas é necessário romper e sair da zona de conforto. Então, nós estamos falando aqui de vários ambientes que precisam ser diagnosticados e avaliados,
né? É preciso, na minha opinião, dizer, e eu quero reiterar contigo aqui, né, de que nós, enquanto articuladores políticos que somos responsáveis um pouco por isso, queremos aproximar as nossas compreensões do Sindesul a os processos de uma sociedade hoje no campo de esquerda que queira trabalhar com essa perspectiva. Então, não, Tata Edson, eu acho assim, ó, eu não sei se o senhor está acompanhando o chat, né? Mas o pessoal está adorando. É que também, assim, ó, para a gente, nós aqui da universidade, com as nossas bolsistas e as nossas orientandas, para a gente é uma aprendizagem, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe direito o que vai falar, como é que vai perguntar, e aí fica em silêncio. Mas, assim, pode deixar que eu e a Romi a gente pergunta, porque a gente sabe mais ou menos como é que está a discussão, né, entre o nosso grupo aqui e tal, internamente. Mas eu queria voltar, só para a gente, né, ir encaminhando, a gente já está quase na hora, mas assim, só para a gente não perder a oportunidade, né, que tem quando o senhor fala, né, de unidade territorial tradicional, né? Para mim, isso é um termo que diz mais, sei lá, para mim é um termo que dialoga muito com a política. Como é que foi essa construção desse nome? Unidade territorial tradicional. Porque, assim... Pode falar, por favor. Não, eu vou pegar esse exemplo como a palavra desterritorialização. Ela também é uma palavra acadêmica, estruturada, mas ela nos dá um norte muito concreto para dialogar para esse século. Porque eu não precisava usar nenhuma palavra deste século. Se eu pudesse só falar a nossa língua ou aquilo que nós fizemos na nossa unidade territorial, seria muito interessante. Mas existe uma ignorância coletiva de uma sociedade que ela precisa ser discutida. E aí a gente precisa, em algum momento, utilizar as nomenclaturas dela para poder estabelecer esse parâmetro que muitas vezes estamos dentro desse contexto. Como foi feito lá dizer de que Ogum e São Jorge é a mesma coisa. Quer dizer, eu quero dizer de que na África não tinha cavalo. Então é fundamental dizer isso. Agora, por exemplo, eu sei o elemento da terra, né, e o ferro, que é Ogum. Agora, a sociedade mais vigente no século XIX e no século XX tinham que caracterizar de que Ogum e São Jorge era a mesma coisa para poder ser mais palatável, para não matar ou para não destruir a vida das pessoas. Então, nós precisamos hoje, como eu disse antes, encontrar novas ferramentas. Por exemplo, eu repito aqui, todo mundo conhece igreja. A Igreja do Rosário, a Igreja da Consolação, a Catedral e assim consecutivamente. Todo mundo chama de igreja, mas todo mundo sabe o nome daquela igreja. 90% das pessoas não conhecem uma unidade territorial tradicional, o nome dela. Né? Eu quero perguntar aqui de uma forma objetiva, quem é que conhece o nome efetivo de uma unidade territorial logo no lado da sua casa? Né? Ah, não, é um terreiro, é uma casa de religião, é um templo religioso. Todos os nomes são dados, não o nome específico daquele lugar. Agora, vou pegar um exemplo. Existe um lugar chamado Axé-Apoafonjá. Não sei se todos conhecem, mas Axé-Apoafonjá é uma roça, é uma unidade territorial tradicional, mas ninguém chama ela de templo religioso. Por quê? Porque tem um histórico, tem uma lógica, e todo mundo, em algum momento, estudou isso, e assim consecutivamente. Então, nós estamos utilizando a palavra unidade porque ganhamos uma política ainda na conferência, que agora eu não me lembro a data e o período e qual foi a conferência, da saúde, né? Da Conferência da Saúde, do Ministério da Saúde, que diz de que nossas unidades territoriais, na realidade, se dizia que nós somos considerados uma unidade de saúde, na época. Isso, acho, 2010, eu não me recordo qual ano que foi. Então, nós fomos considerados lá naquela época como uma unidade de saúde, como um equipamento de saúde. E aí, na condição de equipamento de saúde, você agrega valores. Nós estamos dizendo de que nós somos uma unidade, uma UNO, um espaço. Agora, o nosso território, o espaço territorial, ele é diverso. Por exemplo, a minha unidade territorial tradicional de família biológica, ela fica aí em Porto Alegre. Mas eu estou vinculado a ela, então o meu território está vinculado a mim. Então essa é uma compreensão que o Holocausto da Escravidão nos deu e os próprios parentes, os nossos irmãos
né, parentes que são os povos originários, dizem isso, por exemplo, olha, Tata Edson, a minha aldeia fica no Paraná, fica ali próximo do metrô, do aeroporto e coisa e tal, fica ali a minha aldeia, mas o meu quintal da minha aldeia fica na Argentina. Então, nós precisamos aqui dialogar sobre esses elementos que estão numa compreensão. Então, o conceito territorial, ele é expansivo na medida de que a gente precisa entender de que cada local que a gente está, sendo daquela unidade territorial, e ela é tradicional, ela tem uma tradicionalidade, ela tem um conteúdo tradicional. Então, uma unidade territorial tradicional, ela tem essa dimensão, e que ela pode ser tanto dos povos tradicionais de matriz africana, quanto dos povos originários, os parentes, né? Ou os povos ciganos, por exemplo, ou os povos pomeranos, né? Cada um tem uma unidade territorial que estão colocada dentro desse contexto tradicional. Então, nós estamos tentando só agregar valores, e eu peço aqui desculpa se eu não consegui traduzir de uma forma qualificada, mas e eu quero repetir novamente, o conceito de ignorância que eu falo é ignorar. Não conheço esse cenário, porque é fácil de trabalhar num outro lugar que não seja esse. E esse é um ambiente muito rico e muito caro para nós, e eu não quero aqui faltar com nenhuma desrespeito às pessoas. Então, quando eu trago a compreensão da ignorância, eu ignoro o conhecimento, e é bom. Se eu ignoro, eu posso contribuir. Então, se eu contribuo, a gente vai trocando. Eu também quero percepções, né, que talvez aquilo que nós estamos dizendo talvez não tenha também a mesma percepção, e aí a gente pode trocar e fazer isso que eu estava dizendo aqui. Como a gente teve poucos aí contribuições, eu me sinto aí talvez constrangido de não ter dado a devida resposta às pessoas que me convidaram. É isso. Nós estamos ouvindo, Tata Edson, né? A fala do senhor que nos traz aqui nessa noite, né? É uma fala de um impacto que aqueles que ainda não têm o conhecimento, né, desse processo, dessa disputa de narrativa que o senhor coloca, toma isso como reflexão, né? E quando já o tem, acredito que se sente ali contemplado, né, dentro da linha de pensamento que o senhor coloca de uma forma minuciosa, né? Mas eu só queria contribuir, né, com o debate, e aí, dialogando com tudo isso que o senhor nos apresenta, trazendo o geógrafo Milton Santos, né? Eu não sei se todos aqui conhecem, entrei meio que já atrasada na sala, porque eu estou em uma unidade tradicional, né? Como o Tata Edson coloca, no Ilê da Uxum Apará, aqui no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e nós estamos em atividades. Mas eu saí para poder vir, né, participar, e quando o senhor faz essa construção de narrativa, né, nos faz, de alguma forma, entrar nesse debate, porque esse debate, de acordo com o que o Milton Santos ele apresenta, e quando ele vai falar dos cidadãos brasileiros, é exatamente a concepção dessa narrativa que o senhor apresenta. E aí eu coloquei lá no chat uma frase do Milton Santos, que ele diz que a geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. E esse processo de cidadania que nós estamos falando é exatamente alcançado a partir desse princípio, né, epistêmico ou filosófico daquilo que nós trazemos enquanto concepção do ser, né? E aí estabelecendo, por exemplo, um diálogo com a filosofia africana, quando nós vamos falar da construção do ser, né, a partir de filósofos africanos como Han Pateba, por exemplo, a gente vai falar que o corpo negro ele não está destituído da sua episteme existencial e não está destituído, né, vai dialogar aí com a perspectiva dessa existência, na perspectiva da espiritualidade, da existência do corpo físico, né, e daquilo que a gente concebe enquanto mundo.
E falando desse processo do holocausto da escravidão que o Tata Edson nos apresenta, o que sobrou nesse Estado brasileiro foi exatamente o resultado desse processo de genocídio que o Abdias do Nascimento nos apresenta, porque não foram respeitados, né, todo esse translado de modo de vida africano para os cidadãos no Brasil. E esse processo de expropriação da existência do ser faz com que essa cidadania, né, construída para os povos afro-brasileiros, ele esteja destituído da sua episteme existencial. E essa episteme existencial vai dialogar com o que o Milton Santos está colocando quando ele vai falar, por exemplo, do sentido da globalização, né? O Tata Edson fez aí um diálogo pensando aí todos esses sistemas, o Cidesul, o Banco Grão, né? E todos esses outros processos de expropriação, inclusive, da força de trabalho, pensando o próprio processo do capital e em decorrência da Revolução Industrial, quando todos os outros povos, né, são levados a uma subserviência existencial a fim de vender a sua força de trabalho e serem expropriados até quando não mais lhe resta forças, né? Mas o que nós acreditamos é que o nosso povo tem um sistema próprio de existência. Quando a gente vai falar ali da cidade de Oxum, no território da África Ocidental, né, ou da costa da Mina, nós estamos falando exatamente desses processos de refrações onde nós temos um berço, onde nós temos uma identidade. E essa identidade, inclusive, nos possibilita ter um modo de vida próprio, ter um modo de subsistência próprio, e que isso foi nos negado, né, a partir de um discurso da Constituição Federal, quando vai versar que nós somos todos cidadãos de direito, mas que na execução desse direito, né, não existe ali a prática, por assim dizer, né? E aí a gente vai perceber que nós, povos africanos e os povos originários também, existe uma negação, né, desde a fundação do Brasil até os dias atuais, aonde nós não desses ditos direitos. E o Milton Santos, quando ele vai falar desses direitos, né, ele está basicamente nos dizendo que esses direitos nós devemos negar, porque nós não estamos em busca de direito. Nós estamos em busca de emancipação, e essa emancipação, ela com certeza só virá quando houver exatamente essa identificação, né? O processo de nos identificar enquanto povo de matriz africana, né? E aí é possível estabelecer um pensamento em torno da unidade cultural africana, como filósofos africanos têm falado, no sentido de nos compreender, né, enquanto povo forte, capaz de construir uma estrutura de representação e de representatividade que dê conta de resolver o problema do nosso povo. E aí resolver o problema do nosso povo hoje é pensar na ponta, né? É pensar em dinheiro, sim, é pensar nesse retorno de construção da nossa própria existência, e isso é possível fazer a partir do nosso próprio modo de vida. Então, o debate é um debate muito importante, né, de suma importância. Só para poder finalizar a minha fala, a Unilab, que é uma universidade que foi dialogado com o professor Basilelli no último encontro, eu estou formando agora em pedagogia nessa universidade, e é uma universidade que tem feito aí um processo da decolonização do currículo, né? E essa decolonização do currículo vem exatamente da responsabilidade que as universidades precisam ter em estabelecer esse diálogo com esses povos, né? Com as comunidades quilombolas, com os povos originários, com as unidades tradicionais de matrizes africanas, a fim da construção desse saber,
A gente sabe que a construção da universidade, ali em detrimento da Revolução Industrial também, ela surge para poder trazer o conhecimento científico, né, e dar ali a chancela a essa construção de discurso que o capital precisou. A gente tem uma corrente antropológica que foi responsável pelo princípio da autodeclaração das comunidades quilombolas. E nos dias atuais é uma responsabilidade também das universidades, né, entrar nessa seara, até porque a gente sabe que o discurso ele é legitimado a partir desse lugar. A professora Regina Dalcastner, ela vai falar isso, que a construção do discurso ela é feita a partir daqueles que têm o maior poder, por assim dizer. E que, no caso do Brasil, hoje, se existe alguém que pode fazer a produção de conhecimento, esse lugar é a universidade. Então, a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, no município de São Francisco do Conde, na Bahia, e em 3 municípios no Ceará, tem estabelecido esse diálogo com esses povos, diálogo com estas comunidades, a fim de entender a dinâmica civilizatória de narrativas que deem conta de nos ajudar a amenizar todo esse processo do racismo estrutural ao qual os povos africanos e afro-brasileiros estão inseridos no contexto do Brasil. Sim, eu quero te dizer de que é exatamente esse desenho que a gente quer tentar fazer, de que esse cenário acadêmico, operacional, vigente, que ele dialoga com esse ambiente, a gente precisa encontrar, e eu não sei como, um diálogo que esse processo nos permita adentrar aos processos das unidades territoriais tradicionais, aos povos, que os povos tenham acesso a uma linguagem que permeiam esses 2 movimentos, né? Então, a contribuição da Silvana é fundamental nesse sentido. E tenho certeza de que vários atores que estão aqui, provocados ou não provocados por mim, mas estão afiados a essa expectativa. E a minha expectativa aqui é tentar fazer de que falas... As pessoas chamam que tem que ter uma fala popular. Eu acho que o mais popular que a gente já não tem. Agora, como fazer de que as pessoas me dizem você é muito acadêmico, eu nunca fui para academia, então não posso ser isso. Então, como é que a gente interage esses ambientes com essas variáveis que nós estamos falando aqui? Então, estes são os cenários com mais dificuldades da gente poder dialogar. E eu acho que aqui eu represento, né, um grupo, né, de uma idade, de um tempo, né, que estamos, sim, embebecidos do nosso lugar de origem, que é a unidade territorial tradicional, solicitando e buscando, né, essa ponte real e objetiva com o conceito da academia, porque, na minha opinião, de uma forma muito difícil, eu vou dizer isso, de que cada vez que nós mandamos os nossos filhos para a escola, é uma perda dele, é uma perda consistente dessas crianças, e que elas culturalmente elas embranquecem ou constroem uma visão do capital, de um capitalismo selvagem, destruidor da sua própria cultura. Então, é isto que nós entendemos de que é preciso romper com essas expectativas e voltar de novo a acreditar numa educação que possa não fazer esse elo de ligação que está muito bem concreto no que nós estamos dizendo. Entendo que a gente construiu várias iniciativas, né? A lei, né, 10.639 é um exemplo dessa natureza, a 11.000 é um exemplo dessa natureza, mas a sua aplicabilidade, na minha opinião, ainda carrega todos os preconceitos estruturais que esse cenário está. E eu acho que a Unilab, que foi colocada aqui, que nós temos vários representantes, né, e a Silvana é uma das representantes, mas temos ali a presença, que eu não recordo o nome da companheira que veio a partir Rosalina. do professor Rosalina, né, que o professor Basile convidou para que ela acompanhasse aqui a nossa conversa. Né? Estamos dizendo que temos muita esperança de que a partir da Unilab ela irradie
né, com várias possibilidades, as outras universidades que permeiam perspectiva. E que agora, com esse cenário conosco aqui, tenham essas esperas, essas estruturas, esses cenários junto à URGS, junto que possam se conectar. E nós, enquanto sociedade civil, e enquanto atores militantes, enquanto aqueles que queremos processar e organizar esse cenário, dizemos isto. Para finalizar minha fala aqui, eu quero dizer o seguinte: nós construímos uma frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana na Câmara e no Senado. Essa frente parlamentar, ela reuniu vários parlamentares, 214 deputados federais e 8 senadores. E estamos numa perspectiva de construir algumas audiências públicas. E uma das audiências públicas na Comissão de Cultura e de Direitos Humanos vem abordar um pouco do que nós estamos falando aqui. E eu espero que a gente possa fazer que essas audiências públicas sejam feitas por nós, né? E conosco aqui, juntos. Que eu acho que a gente consegue dar uma expansão maior sobre tudo isso. E é um pouco disso que a gente estava imaginando. Isso mesmo. Batata, eu acho assim que foi tão boa essa nossa conversa, né? E a gente tocou em vários assuntos que para a gente é tão fundamental, né? E eu, assim, eu sou muito grata, né, pela sua disponibilidade de vir aqui, assim como eu estou muito grata, né, por vocês também estarem aqui conosco, a Silvana, a Rosalina, tem mais alguém da Unilab, de outra universidade, né, porque, assim, essa troca para a gente é fundamental, né? Quando a Silvana vem falar dessa intencionalidade pedagógica, né, de descolonizar o currículo, isso para a gente é fundamental, né? A gente aqui também está tentando descolonizar o currículo e tem algumas dificuldades, né? Embora também tenhamos algumas parcerias, né? Porque nós também fazemos redes, mas é isso. Então, assim, muito obrigada, Tata Edson. Bom, né, o senhor é de casa, quando o senhor quiser vir aqui contar alguma coisa para a gente, conversar sobre algum assunto, né, é só chegar que a casa é sua. E agradeço, né, em nome do nosso coletivo, a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz aí. Eu acredito que, como disse antes, não é a minha área cotidiana, né? Acho que os nossos pais que se encontram aqui na sala, né? Está aqui e a Dolores, que é a nossa referência, né, nesse debate. Eu não sei se ela continua na sala conosco, né? Espero que sim. Mas as nossas expectativas é constituir essa ponte, né? E estamos à disposição de construir isso juntos. Nossa disposição é pensar, e se vocês puderem, essa expectativa nossa, né, de um curso, de um projeto dessa natureza, de construir todo esse arcabouço que nós estamos conversando aqui, mas de uma forma de que as pessoas entendam que possa ser didática, que pode ser popular, ou que pode ser de uma forma atingir a todas as pessoas em todos os níveis, né? E um elemento que para mim é clássico quando se diz de que todos podem, e se o Brasil considerasse que todos fôssemos cidadão, todos os cidadãos desse país, né, são oriundos de territórios, porque um país tão jovem e não o Brasil não pode se dar o luxo de achar que ele possa ser protagonista de atores, né? Então, desde que os povos originários, que são os donos reais dessa terra, que foram por muitas vezes desterritorializados, desde os povos europeus aqui chegados para pensar a sua presença, e aí não vamos entrar no mérito, os povos asiáticos, mas os povos africanos, esses não têm dupla cidadania, não têm acesso a dizer de que eles são oriundos de um lugar, de um local. E isto, para mim, é um conceito reparatório. E a única ambiente que esses locais têm para que esta população de mais de 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas que vieram na condição de escravizados, tem sim. As nossas unidades territoriais tradicionais podem e devem ter um ambiente para que elas possam recuperar e construir uma relação digna com a sua ancestralidade, com o seu espaço. É isso que nós entendemos com essa contribuição. Muito obrigado pelo convite.
né? Já são 19 horas, eu acho que já estamos aí em fase de encerramento. Obrigado mais uma vez.